Olá, minha irmã, olá, meu irmão, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. Eu me chamo Ricardo, sou trabalhador da casa e juntos, por alguns minutos, vamos ter a oportunidade de refletirmos sobre a palavra do Cristo. Para iniciarmos, então, esse momento de reflexão, vamos ler uma reflexão do livro Momentos de Reflexão, escrito, por Chico Xavier. Ele psicografou através de Emmanuel e André Luiz. Então são várias reflexões de várias obras psicografadas por Chico Xavier, à luz do Emmanuel e do André Luiz, que foram catalogadas pequenas mensagens, então, para que nós possamos ler aqui com vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos escolher uma aqui, ó. Medida. Ela é bem curta, bem curtinha, ó. 3 linhas. O título é Medida. Diz assim: ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Nós tendemos a olhar a dificuldade dos outros usando a nossa régua. Imagine que nós pegamos uma régua simbólica. A nossa régua seria a nossa experiência de vida. E a partir da nossa experiência de vida, nós queremos medir o que as outras pessoas passam, o que as outras pessoas sentem, mas usando o que? As nossas experiências. E nem sempre isso vai funcionar. Porque são as nossas experiências, principalmente quando nós queremos julgar. Então, que a gente preste atenção naquilo que o Evangelho traz para nós. E essa mensagem nos esclarece o papel que nós temos de respeito e de solidariedade para com as imperfeições dos outros. E sabem por quê? Porque nós temos muitas das imperfeições que nós acusamos e olhamos nos outros em nós mesmos. Somos imperfeitos, meus irmãos, mas somos filhos do Cristo. Então, que essa reflexão possa nos guiar ao longo da semana. Muito bem? E agora, vamos ao Evangelho. Olha só, o Evangelho, o meu tá surradinho aqui no bom sentido, né? E é bom, é sinal que a gente gosta de ler, de aprender, e isso nos ajuda, porque o Evangelho é um farol, é uma luz que é colocada em cima das nossas mesas e uma lanterna que vai guiando os nossos passos, o Evangelho. Vamos ler, então, um pouquinho do Evangelho, identificar aqui qual a leitura de hoje prevista. Gente do céu, eu acabei de falar, eu abri aqui ao acaso, Ao acaso não existe, mas acabei de abrir ao acaso, de verdade, hein? De verdade. Não combinei com a espiritualidade. E eu acabei de falar sobre a luz. E olha só o capítulo 24, diz assim: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mateus capítulo 5, versículo 15. Diz assim, ó: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Que interessante, meus irmãos. O item 4 do Evangelho diz assim: antes disso, imaginemos aqui que nós pegamos uma vela, e porque nós estamos no escuro, logo precisamos de luz para não cairmos, não batermos no móvel, não nos machucarmos, saber por onde vamos guiar os nossos passos. Evidentemente, vocês e eu, nós pegaremos essa vela e vamos colocar em algum local que ela não caia, não pegue fogo, Então a gente coloca em cima de um pires, numa panela, como eu já vi várias vezes. Enfim, cada um coloca no lugar que é uma vasilha, que essa vela não vai ter perigo de cair, de queimar. E a gente pega essa vela que nós acabamos de acender, porque estamos no escuro, e nós colocamos no lugar mais alto,
Para quê? Para que ilumine o nosso ambiente. E aqui no Evangelho, em Mateus, eu acabei de ler Mateus 5, versículo 15, diz isso, que ninguém vai pegar uma vela, colocá-la no pires ou num prato e colocar debaixo da cama. Não faz sentido. Porque nós não vamos ter luz, ou vamos ter pouquíssima luz no ambiente. Ou vamos colocar essa vela embaixo da mesa, pois vamos ter luz reduzida ainda. E aí o item 4 diz assim: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deva ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das palavras, sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Dá-se aos homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Tendo-lhes Deus outorgado inteligência para compreenderem e se guiarem por outras coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. Raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Sem a luz da razão desfalece a fé. Quantas vezes a gente indagava a algumas pessoas ou alguns dirigentes, mas por que assim? Ah, porque Deus quis. Ah, mas porque está escrito na Bíblia. Mas não havia uma contextualização, não havia uma interpretação. Muitas das informações acabam se chocando com a ciência. E o Espiritismo, há 1,5 séculos, vem mostrar que retiremos essa vela debaixo da cama e coloquemos num lugar alto, onde o ambiente vai ser iluminado. Allan Kardec nos ensina nos seus escritos, orientados e intuídos pelos espíritos, que a verdadeira fé é aquela que pode ser encarada de frente à razão. Por muitos e muitos séculos, nós não podíamos questionar a fé, pois nós, ao questionarmos, historicamente sabemos, poderíamos ir para a Inquisição, poderíamos ser queimados por blasfêmia. Hoje, nós sabemos sim da necessidade de fé e ciência darem as mãos e caminharem juntas. Sim, nós estamos encarnados, habitamos um corpo físico. Esse corpo físico precisa de cuidados físicos, mentais e espirituais. Meus irmãos, vocês que frequentam uma casa espírita, que buscam entender o porquê dos problemas que passam, por que eu tenho passado tal problema, eu, Ricardo, eu que um dia fui Emana buscando paz no meu coração, no momento de tribulação. E aí a doutrina dos espíritos, como por exemplo, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, inúmeras outras obras, em especial a obra que inaugura nessa filosofia, o Livro dos Espíritos. Isto aqui é uma vela, e esta vela não pode ficar debaixo da mesa, ou apenas ficar sobre a minha escrivaninha aqui. Esta vela precisa ser lida. Ao ser lida, ela passa a iluminar a minha vida. E eu acabo sendo o responsável por proporcionar essa luz, com base no Evangelho do Cristo. Nós nos encontramos em algumas vezes na escuridão, e o Evangelho nos ensina que Deus habita dentro de nós,
A centelha divina, a faísca do divino está aqui dentro. Então, quando nós buscamos uma casa espírita, ou os irmãos que buscam outras denominações religiosas, se faz fundamental e importante que a gente comece a estudar aquilo que a gente professa, a fé que a gente professa. Sim, não estudar apenas no sentido intelectual, para melhorar meu entendimento, a minha inteligência, mas que as palavras do Cristo, elas possam ser de fato compreendidas e, acima de tudo, vividas, colocadas em prática ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, ao longo do ano, ao longo da minha jornada terrena. Não é simples, não é fácil, requer esforço diário. Como eu disse no início, ainda somos imperfeitos. Mas como que vamos nos burilar? Como que vamos melhorar? Acendendo a vela simbólica da leitura, do estudo. Minha gente, nós precisamos estudar. E quando digo estudar, não é no sentido formal de ir para a escola. É quando você abre a Bíblia, ou quando você abre o Evangelho, quando você abre o Livro dos Espíritos, quando você assiste um vídeo ligado à doutrina, que a gente possa estar ali de fato prestando atenção. Que mensagem que está por trás daquele vídeo? Que mensagem que está aqui, sistematizada por Kardec, intuída pelos Espíritos? O que eu acabei de ler tem a ver com a minha relação conjugal, com a minha relação com os meus filhos, com a minha relação com os meus colegas de trabalho, com a minha relação difícil que eu tenho com as pessoas? Isso é utilizar, isso é tirar a vela debaixo da cama e colocar num ambiente que vai iluminar a minha vida. Cristo disse: serei lâmpada para os teus pés, eu guiarei teu caminho. Mas nós acabamos querendo que os outros façam isso por nós. Por isso que apenas assistir uma palestra é bom, mas é apenas. Não adianta você apenas escutar esse vídeo aqui que estou gravando para vocês, mas essa mensagem que estou aqui escutando e dialogando com o Ricardo, como eu posso extrair algum aprendizado para o meu dia a dia, para esta segunda-feira à noite, terça noite, quarta noite, quinta noite, sexta noite, sábado, domingo, naquele momento que brigo com alguém em meu trabalho, com meu vizinho, que discuto no trânsito? Francisco de Assis nos dizia: não fale do Evangelho, tente ser o Evangelho. Se for preciso, por último, fale, mas não precisa ficar falando do Evangelho, falando da religião A, B, C ou D. Não precisa. O que a gente precisa é acender a vela do conhecimento e tentar colocar em prática. Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, mas... Gente, o nosso desenvolvimento requer esforço. Não significa dizer que vai ser fácil, não. Eu não estou dizendo para você 2 horas, 3 horas, não. Quando você abre o Evangelho, quando você abre o Livro dos Espíritos e lê uma questão no dia, ninguém vai tomar de você, não vai vir uma professora e tomar a lição de você, não é isso. É, o que a espiritualidade está dizendo para mim? É nesse sentido. E quando a gente se reúne em família, ou sozinho, para fazer o Evangelho no lar, para ler um trechinho, é uma sementinha a mais, é uma gota a mais no copo da água, que um dia esse copo ele transborda de palavras boas. Aí você vê, poxa, eu já não brigo tanto, eu já não sou tão invejoso. A gente vai trabalhando as nossas imperfeições, vou clareando com essa vela simbólica do conhecimento. Que nós possamos ter uma postura mais ativa, então, meus irmãos, lembrando de acendermos a vela, e ela se dá pelo conhecimento e pelos atos, que é colocar esse conhecimento em prática.
Desejo você uma abençoada semana. Obrigado por ter estado conosco e que nós possamos juntos prestar atenção, estudarmos, colocarmos em prática o que estamos discutindo, lendo, para o nosso bem, e aí sim que esse copo transborde para o nosso próximo. Que Deus, a Mãe Maria, os bons amigos espirituais nos ajudem e nos intuem. Que coloquemos a vela simbólica, tiremos ela debaixo da cama e coloquemos no alto. Que assim seja. Paz e bem.